Quando o jornalista Márcio Lincoln estava fazendo o ensino médio no Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus, sonhava em ser médico. Ao final dos estudos do ensino médio, migrou para a cidade de Salvador, pensou em ser engenheiro agrônomo, enfim, foram muitas as expectativas dele com a futura profissão. Foi uma amiga que o convenceu a prestar o concurso vestibular da Universidade Tiradentes em Aracaju, quando Márcio morava em Salvador. Ele havia saído de Aracaju para Salvador e lá trabalhava como modelo, trabalhava com moda e estava iniciando uma carreira que lhe parecia tentadora. Mas resolveu experimentar o curso de jornalismo. Aprovado no concurso vestibular, migrou para Aracaju e terminou se transformando num muito bem-sucedido profissional de comunicação que assumiu a coluna social como a sua forma especializada de fazer jornalismo. Mas Márcio teve várias outras experiências como jornalista. Nesse vídeo de memórias, Márcio nos faz um relato da sua trajetória entre o ensino médio e a formação em comunicação. Vamos ouvi-lo. Professores completamente diferentes, né? Eram professores com uma outra formação, eram universitários, né? Que tinham entrado fazer. Um dos meus professores, por exemplo, foi Samarone. Ah, sim. Entendeu? Samarone novinho, ele era... Eu não sei se ele já tinha se formado, se estava se formando em medicina, mas ele era meu professor de biologia, tinha uma cabeça maravilhosa. Todo mundo gostava porque ele tinha uma dinâmica, ele tinha uma didática muito interessante. Ele era jovem, entendeu? Ele era jovem, ele era inteligente, ele sabia passar o assunto e ele entrava por outros que sabia que eram de interesse e que iam somar ao nosso aprendizado em termos de vida, certo? Um deles foi Samarone. Então era uma outra camada, era um outro nível de qualidade de ensino. Vez por outra é que como depois eu fui embora, né? Vez por outra que eu encontro alguém que, pelo fato, como eu me tornei uma pessoa pública, eles marcaram mais, né? Então, eles sabem mais quem eu sou do que... Muitos mudaram fisionomicamente. Às vezes eu chego a não reconhecer. Eu digo, lembra de mim? Eu fico com vergonha. Meu Deus, e agora? O que é que eu digo? Sabe? Porque eles sabem quem eu sou, mas eu não sei quem são. Olha, me desculpe, mas sou fulana. Mas pessoas que mudaram. Um dia desse foi no SANS, agora recentemente, uma que era muito amiga minha, chamada Nádia, que morava lá próximo da casa do casal quando eu morava, né, antes do pensionato, e que ela se aproximou, lembra de mim? Aí eu fiquei assim, meu Deus, quem era? Sou Nádia, fui colega sua, no Arquidiocesano, tal, sabe? E a maioria sumiu. Ivana, que eu encontrei uma vez aí, que era irmã de Josefanda Franco, que foi secretária. Márcia, uma outra que uma vez encontrei na rua assim, do interior, que mora no interior, mudou. Quem mais? Muita gente mudou. Vez por outra que eu termino encontrando alguém, mas não, cada um seguiu seu rumo, entendeu? Quem lembra, lembra, quem não lembra, passa batido. Diocesano? Eu concluí o segundo grau em 1980. Tive tanto no interior como no Arquidiocesano. Frequentei, fiz primeira comunhão, tudo que mandava o figurino. Tudo pela família. Sabia quais eram as preferências do meu pai em termos de candidato lá, a prefeito lá, mas não era nunca ele nunca foi de induzir a gente a votar nos candidatos dele, tá entendendo? Até quando a gente
passou a ter o título. Ele tinha o dele, se minha mãe concordasse com o dele, seria o dele, se ela não concordasse, seria dela. Sempre teve liberdade, nunca foi uma coisa imposta. Não existia debate político. No curso eu fiz um teste vocacional, porque eu achava que eu queria ser médico, né? Então chegou um certo período do terceiro ano, antes do vestibular, que eu fiz um teste vocacional e que deu que a minha vocação era para a agronomia. Veja só, que diferença. Aí eu achei que era isso, aí mudei completamente da ideia de fazer medicina para fazer agronomia. E fiz o meu primeiro vestibular para agronomia, não existia aqui, eu fiz em Maceió, entendeu? Mas quando eu já estava fazendo, eu percebi que não era o que eu queria. E não me interessei, não levei a sério e não fui aprovado, lógico, foi até bom não ter sido mesmo, porque iria ser uma coisa meio traumática, que eu não ia estar talvez nem concluísse, começasse e não concluísse. E aí eu fui embora para Salvador. Fui morar com meu irmão, que já morava lá em Salvador. E aí fui fazer pré-vestibular, estudava lá, entendeu? Aí já ingressei em outra área, na área cultural, já ingressei na área de teatro, eu comecei a conhecer pessoas de teatro, a pessoas do lado de moda, fiz alguns trabalhos de moda, como modelo, propaganda de TV, desfiles, então foi uma coisa completamente diferente na minha vida. Então os bicos, né, que tinha, você era convidado para um trabalho, você fazia, ele tinha tempo de duração, terminava e acabou, tchau. Talvez se eu tivesse continuado lá, eu tivesse seguido uma coisa mais profissional, porque eu gosto muito dessa coisa cultural, a coisa do teatro, sabe? Sempre gostei muito, mas foi quando eu fiz vestibular aqui para comunicação, graças a uma amiga que já estava estudando, fazendo comunicação, e ela morava aqui em Aracaju, e eu me comunicava muito, ela foi ex-esposa de Evaldo Campos, Clotildes, Clô, e a gente se comunicava muito nessa época por cartas, né? Eu morando em Salvador, ela morando aqui. Eram cartas, aí ela dizia, mas você escreve tão bem, suas cartas são tão maravilhosas, são tão criativas, você tem um dom diferente. Por que você não faz o vestibular para jornalismo? Eu falei, nunca me passou pela cabeça. Porque chegou uma época da minha vida que eu sabia que eu servia para alguma coisa, mas não sabia para quê. Tá entendendo? Não sabia, eu sabia que servia para alguma coisa, agora para quê? Então era aquele período da adolescência, de muita festa, de outro mundo, que não estava ainda botando o pé no chão para saber o que era que eu queria seguir. Eu recebi uma mesada, entendeu? Então não tinha que correr atrás para trabalhar, para sobreviver, morava com meu irmão, na casa dele, ótimo, vivia uma vida bacana, relativamente bem. Até que ela disse, vai, eu disse, mas como? Mas eu não pensava em voltar para morar em Aracaju, né? Eu morava em Salvador, eu disse, não volto não quero morar mais aí não, aqui está ótimo, tudo. Ela, não, mas mande uma procuração para você fazer a inscrição, fazer a sua inscrição do vestibular. E aí nessa ela conseguiu me convencer, aí eu digo, olha, eu não estava nem preparado, não tinha estudado o suficiente, eu faço vestibular, não vou ser aprovado, e aí eu volto logo, vou aqui para Salvador novamente. Fui lei do engano, porque eu fiz o vestibular, fui aprovado e só tive que voltar lá para pegar a minha muda. Rapaz, foram uns 3 anos, uns 3 ou 4 anos, assim, idas e vindas para Lagarto para passar um tempo, passava alguns meses em Lagarto com minha família, e voltava, entendeu? Mas morando lá, entendeu? Morando lá. Era mais um período de férias, final de ano. Quando eu voltei mesmo de vez, foi em 85. Terminei em 80, 81 fui para lá, voltei, fiquei um tempinho em Lagarto, algum tempo, voltava. Segundo semestre de 85. Uma reviravolta total na minha vida, outra história, uma outra responsabilidade, já não era mais aquela coisa de estar solto, de aluno de pré-vestibular, onde você vai quando quer e a hora que quer e chega e estuda se quiser.
E comecei a conhecer outras pessoas, comecei a me interessar pelo curso, pelas disciplinas, sabe? Então já foi uma reviravolta. Me encontrei. Na verdade é essa. Eu me encontrei, sabe? É como se eu tivesse meio solto e tivesse, sabe? Aterrissado. Comecei a ver um outro mundo, comecei a lidar e a conviver com pessoas que tinham uma outra cabeça, uma outra meta, um outro foco, sabe? Então a coisa já se projetando para um lado mais voltado em busca de uma carreira profissional, uma coisa que eu comecei a me interessar. Não foi por acaso, não foi assim, tipo assim, estou aqui por estar. Não, era uma coisa de prazer, de satisfação, sabe? De gosto. E aí pronto, foi. Tinha professores muito bons, tinha uns mais fracos, né? Olha, teve Ginel Fagundes, que não mora mais aqui, foi um ótimo professor. Tive professor, porque no curso, a língua portuguesa era todos os períodos, até antes de chegar ao do estágio, né, do final. Todos os períodos tinham disciplinas que era só aquele período, né? Filosofia era aquele período só, metodologia só aquele período, isso só aquele. Mas português não, a língua portuguesa eram todos, até porque era comunicação, tinha que ter uma coisa mais entrada, né, mais profunda. Claro. E tive professoras muito boas, eu não estou muito de nomes, mas tive professores de português muito bons. Tive uma professora de metodologia, Elsie, que era muito boa. Tive um professor de teoria de informática, na época era informática, e outro um nomezinho assim, que eu já não aprendia nada de informática, mas na verdade era só como uma base, que era muito bom. Mas eu não lembro nomes, eu não sou muito de nomes, não. Mas tinham professores bons. Tinha um Edgar, que foi um de economia, que ele era do Banese, que era muito bom. Mas era assim, uma disciplina, não acabava ali, pronto, concluía. Só a única disciplina que foram todos os 8 períodos, que o nono já foi o da monografia da época, era o português. Olha, quando a gente começou, o primeiro período eram 60 alunos. Você vê, uma sala de 60 alunos. André Barros foi dessa turma, e depois saiu, foi embora para Brasília. Tinha Ana Paula Mendes, que era Miss Sergipe na época, a mulher de Gilmar Mendes. Era dessa turma, que era mais amiga minha. Tinha Norma Sueli, que foi chefe de gabinete de Belivaldo, entendeu? Muito tempo. Quem mais? Muita gente saiu, porque como eram 60, entrava 60. Depois do primeiro período, muitos abandonavam porque viam que não era o que queria. E só a partir do terceiro período era que havia a divisão entre jornalismo e relações públicas. Aí era aquele filtro realmente, sabe? Então, poucos é que seguiam uma para jornalismo, uma outra turma bem maior era de relações públicas. É tanto que, na minha conclusão de curso, eu acho que só tiveram, 4, eu era 5 de jornalismo, o restante era tudo de relações públicas. Então, não era um curso que terminava com muita gente, certo? Então, tiveram uns que eu ainda tenho contato hoje, outros eu não lembro só assim de vagamente, mas não sei por onde seguiram, porque sempre era uma mudança, não havia uma continuidade. Os 60 do primeiro período, do segundo período já uma quantia completamente menor, os 60 era aquela coisa do afã, do desejo, do vestibular. Entendeu? Depois via que não era aquilo e ou fazia outra coisa, ou largava, e aí vinha no segundo menos, o terceiro menos, e a coisa ia cada vez mais se afunilando. Aranha foi meu colega, Augusto Aranha foi meu colega em uma das turmas, que ele era mais adiantado, mas aí ele devia disciplina
que tinha ficado lá atrás, e aí tinha para poder se formar, ele teve que fazer. Era assim, era muito mutante, havia uma variação muito grande, era muito, a cada período era uma coisa completamente diferente em termos de pessoas. Poucos eram os que vinham desde o início. 89. 89. Dezembro de 89. Um menino curioso, que gosta do novo, que gosta de descobrir as coisas, que gosta de buscar, atento, sagaz, entendeu? Sensível, ligado nas coisas, aquele tipo, um olho aberto, outro fechado, entendeu? Sempre observando os lados, sem se abrir de vez para a situação, um tipo meio águia, que primeiro dá aquele sobrevoo para reconhecimento de área, até que venha a fazer a aterrissagem e ir lá ao seu objetivo, entendeu? Uma pessoa de gênio forte, de personalidade forte, que não sofre influência, sabe? Que sabe o que quer, que busca, e se não for, segue e abandona aquela parte ali, que não vive de arrependimentos, nem de estar catalogando coisas que não deram mais certo, entendeu? Nem abrindo sarcófago, sabe? Não, tá lá, já foi, sigo, entendeu? Sigo levando em frente as coisas boas, os aprendizados, e excluindo os erros, não que não venha a errar na frente, que a gente né? Não tem como, né? É passível de crises de dúvidas e de erros, né?